Fala pessoal do Bolso Cheio, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Fonseca, sou assessor de investimentos credenciado a XP Investimentos e tô aqui hoje fazendo um vídeo sobre ações boas pagadoras de dividendos. Exatamente, a gente já falou em várias lives aqui no Bolso Cheio, você pode estar vendo aí nos nossos links ali, a nossa playlist lives, que a gente falou que o cenário é de inflação alta, a bolsa tá lá embaixo, mas há oportunidades. E com esse evento de oportunidades, um deles é o que? Dividendos. E aí pensando em ações boas pagadoras de dividendos. Sendo assim, a gente planejou esse vídeo trazer para vocês essas empresas, explicar um pouquinho para vocês como a gente vê algumas metodologias que funcionaram muito bem ao longo da história e que podem continuar sendo aplicadas hoje. É claro, tendo seus ajustes de acordo com cada perfil de investidor, você ali fazendo o manejo da sua carteira, tendo a noção dos riscos que você vai estar correndo, estando exposto ao mercado de ações que tem sua volatilidade. Então já fica esse adendo para você saber se cabe no seu perfil estar muito exposto a ações ou não. Mas sabendo que você tem interesse em ações, que você tem interesse em receber proventos, participar do lucro das empresas e ser bem recebido ali com aquele lucro ali para poder fazer reaplicações e fazer seu patrimônio crescer e, quiçá, a valorização do ativo, a gente vem trazendo esse vídeo. Antes de eu falar sobre ações, explicar um pouquinho ali sobre as metodologias que a gente englobou trazer hoje para vocês, vamos falar dos 4 principais erros que a gente vê frequentemente as pessoas cometendo, seja ali nas redes sociais, seja clientes novos que a gente recebe ali, a gente vai conversar um pouco sobre a carteira, entender por que ele tem tal ativo, e ele vai dar algumas explicações do cliente. Vários erros que várias pessoas cometem com o tempo. E a gente pensou assim, vamos mitigar logo isso, vamos falar logo dos erros no início, para que ninguém mais cometa esses erros, né? Então vamos lá. Primeiro erro é você começar buscando pelos dividendos. Você vai buscar uma empresa ali e você começa olhando já o dividendo. Você já quer saber de largada quanto que ela pagou no passado de proventos e você já imagina ali fazendo aquela conta ali de padeiro, quanto que ela vai continuar pagando ali e vai pagar no futuro. Esse é um erro principal de um iniciante e a gente quer que você não cometa ele. Então não se preocupe com o dividendo da empresa. Não, sério mesmo, não precisa se preocupar com isso. Isso vai ser uma consequência de vários fatores. O segundo aspecto é o que? Concentrar em empresas do mesmo setor. A gente vê aí muitos influencers falando, muitas pessoas nas redes sociais falando de alguns setores que são ótimos pagadores de dividendos. Isso é verdade, tem mesmo na bolsa. Mas você não precisa estar exposto somente nesse setor. Ou ter várias empresas deste setor. Se você pegar, por exemplo, ali o setor elétrico, que é um setor bom pagador de dividendos, setor perene no Brasil. E aí você tem 5 ações no setor elétrico. Concorda comigo? Você está colocando um risco muito alto dentro de um único setor? Por mais que ele seja perene, você tem uma boa previsão de receita e de lucro, você ainda assim tem riscos inerentes daquele setor. Ano passado a gente viu mesmo ali a questão ali da tarifa vermelha ali da energia. E aí você então já está vendo o risco. A gente teve problemas de energia e tudo mais. Isso é um risco daquele setor. E se você está exposto a 5 empresas daquele setor, você sofreu muito com aquele risco e a sua carteira teve um desbalanceamento ali e um risco muito elevado, que você não precisava correr. Terceiro erro é você usar os dividendos para pagar contas. E quando a gente fala isso, a gente remete ao que? Ao investidor iniciante até o mais perto do avançado. Por que perto do avançado, Andrew? A gente fala que o investidor já bem avançado é aquele investidor muito maduro, ele já tem um patrimônio muito bem estabelecido, ele já está naquela fase de consumir o seu patrimônio, ou seja, você já está com a idade bem mais avançada, onde você já tem, seu salário já está te rentabilizando ali porque você se aposentou, a sua carteira tem várias fontes de renda dentro da sua carteira, você tem investimentos além do mercado financeiro que te trazem renda, então aquele dividendo você literalmente vai consumir ele porque você chegou no ponto onde você agora só quer consumir o patrimônio que você juntou ao longo de décadas ali, trabalhando, estudando, investindo. Então se você está no começo e no meio dessa jornada, não é interessante que você consuma esses dividendos. Na última live que eu falei sobre as oportunidades, eu mostrei gráficos ali mostrando se você reaplicar seus investimentos em fundos imobiliários e se você só realmente aplicasse uma única vez. E é muito fadado a ver investidores iniciantes consumindo aqueles dividendos já pagando uma conta, pagando o iFood ali no final de semana. Isso é um erro de iniciante. Então se você pega aquele investimento e você ganha o dividendo dele, você complementa e faz a aplicação, você está reinvestindo, então você está gerando juros compostos ali. E aí você entra na mágica dos números. E aí você vai ver que você vai receber mais, então você vai estar investindo mais, recebendo mais, investindo mais, sempre fazendo isso.
até que você chegue lá na frente e aí você vai sim realmente consumir ele. Mas pensa no começo, vamos acumular para a gente chegar lá na frente e realmente ter essa renda recorrente ali, gorda ali, bem vantajosa. Esse é um erro que as pessoas cometem no início, é de se pagar com dividendo pouco, aquele dividendo magro. E aí, o quarto fator é o quê? É você ter muitas empresas focadas somente em dividendos. Mas você fala, tem uma coisa errada. O vídeo não é para falar de ações, boas pagadoras de dividendos. E aí você me fala que o quarto erro do iniciante é focar muito nisso? Exatamente. Se você quer crescer patrimônio, você só quer buscar por empresas que pagam dividendos, você já cometeu o primeiro erro, porque você está procurando só pelo dividend yield. E você está chegando no quarto erro, que é o quê? Alocar muito nesse tipo de empresa. Você não precisa ter, por exemplo, pensando numa carteira aqui de 10 ações, que já você vai ter que fazer muita pesquisa, acompanhar muito o balanço, entendeu? Dessas empresas, dos business dessas empresas, você ter ali 8 de dividendos, você concorda que sua carteira não vai crescer tanto assim ao longo do tempo. A gente vai mostrar um estudo aqui da XP que mostra que uma carteira de dividendos bem feita, ela gera alfa sobre o Bovespa. Então a gente sabe que ela consegue se perdurar ao longo do tempo e ter crescimento, valorização, sim. Mas você precisa estar só preso ao dividendo? Não precisa. Então não pulverize a sua carteira pensando somente em dividendos, 100% em dividendos. Tem risco grande e a carteira ela não cresce, você perde oportunidades ao longo do tempo. Passando desses erros de iniciante que a gente está comentando, que é muito importante que você não cometa, e se você comete algum, comenta aqui abaixo aqui desse vídeo aqui falando qual erro você comete. E se você acha que existe outro erro de iniciante que a gente não comentou aqui, comenta aqui o que você está achando, de qual erro que a gente esqueceu aqui de comentar, o que você vê pessoas comentando ali que a gente não comentou, que pode ser importante, você já está avisando para elas. Não se esquece também de já curtir o nosso canal, curtir esse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza, você não sabe de todas as informações que tem aqui e um amigo seu também não sabe. E aí, se você está compartilhando informação, você está ajudando a você e ao próximo. Isso é muito importante. E agora a gente vai falar de duas estratégias que são muito boas quando a gente pensa em ações boas pagadoras de dividendos. Uma delas é você pensar no payout. Payout é o quê? Quanto que a empresa pagou de dividend yield do lucro. Então a gente quer empresas que tenham um payout alto. Então a gente quer empresas que tenham um bom lucro e tenham um bom payout. Segundo ponto é uma estratégia feita pelo Dácio Bazin, que ele fala? É o cash yield. E aí a gente vai pegar 3 pontos dessa estratégia do Dácio Bazin, que é o quê? Retirar empresas com volume baixo de negociação. A gente não quer ficar procurando empresas que não são muito negociadas na bolsa, não tem frequência de volume de negociações. Porque quando a gente quer entrar na empresa, a gente poder comprar ela, tem que ter um bom volume, um bom fluxo. E quando a gente for sair, porventura vender, a gente também quer sair com tranquilidade. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é o quê? Retirar empresas com endividamento alto. Isso vai muito do fato que as pessoas só olham para o dividend yield e às vezes ela pagou um dividend yield muito alto, mas é uma empresa que tem muito endividamento. O endividamento dela está alto e aquele dividend yield que ela pagou não é recorrente. E porventura, se ela paga dividend yield recorrente e ela tem um endividamento alto, o dividend yield ele é muito pequeno, porque ela tem dívidas altas. Então ela tem um nível de dívida muito alto que ela tem que controlar bem o seu caixa, o seu fluxo contábil e ela não pode se dar o luxo de pagar tantos dividendos assim para os seus acionistas. Então a gente quer evitar esse tipo de empresa. E o terceiro ponto é o quê? O cash yield ele tem que estar maior do que 6% do pagamento do dividend yield. Ou seja, empresas que pagam mais de 6% do seu dividend yield. O cash yield vai ficar alto. Então a gente quer procurar esses 3 fatores que o Dácio Bazin realizou ao longo da sua vida e deu muito certo para a carteira dele. E até tem livro dele mesmo falando sobre essa estratégia. Então a gente pegou esses trechos que são muito importantes para poder te ajudar a fomentar sua carteira. Lembrando que ela tem que ser moldada de acordo com o seu risco, com o seu perfil de investidor. Não pode ser simplesmente só uma carteira aleatória ali de muito dividend yield e ter um risco muito grande para você, para o seu estilo de vida, para o que você quer planejar no futuro. Então tome um cuidado, planeje muito bem. Tem dúvida em como que é o seu perfil, em como você vai montar a sua carteira? Link aqui abaixo, você vai falar com os nossos assessores, a gente vai estar te auxiliando sobre o seu perfil e a melhor forma para a sua carteira dentro dos riscos aceitáveis para você, beleza? Agora eu vou falar aqui com vocês sobre essa nossa carteira recomendada direto da XP. E aqui a gente vai falar alguns pontos importantes. É uma carteira de top dividendos da XP. Quais são os aspectos dessa carteira? 6 papéis. Simples assim. 6 papéis, não precisa de exagerar, não precisa ter muito. Focados em quê? Empresas que oferecem perspectiva de distribuição contínua de lucro aos acionistas, ou seja, dividendos, e qualidade na gestão. Empresas com boa gestão, lucro recorrente, lucro alto, ou seja, pagamento de dividendos. Então são ações com foco em dividendos,
Para isso, o que a gente está buscando? 1. Perspectiva de pagamentos consistente de dividendos. 2. Dividend yield atrativo. Não é dividend yield extremamente alto. Alto pode correr o risco de não ser recorrente aquele valor. Então a gente quer atrativo, a gente quer fugir de dividend yield extremamente altos e dividend yield extremamente baixos. O meio termo ali, atrativo. Então o quê? Que paguem um atrativo ali de rendimento sobre o valor investido da compra. Simples assim, nada demais. Terceiro, gestão da qualidade ali da empresa ali, de acordo com o modelo sólido de negócio. Ok? Uma empresa muito boa, perene, com a gestão bem ativa. E 4, natureza mais defensiva. Se a gente quer empresas que têm caixa, que tem lucro, com a gestão boa, a gente quer focar na carteira boa de dividendos, a gente vai procurar uma natureza mais defensiva de empresas, setores mais defensivos, que têm estratégias defensivas porque elas prezam pelo seu business, pelo seu negócio. Qual é o desempenho então dessa carteira da XP, Andrew? O desempenho dela em abril caiu 2,2%. Você fala, pô, Andrew, muito ruim. Calma, desempenho em abril, um mês só, não vamos olhar ali, dar aquele zoom muito forte, vamos olhar todo o detalhe. O índice Bovespa, que é o benchmark da carteira, teve rendimento menos 10%. Ou seja, o nosso rendimento foi ruim? Foi. Mas o do Ibov como um todo foi muito pior. E aí, quais são os detalhes que a gente vai avaliar aqui? Quais são essas companhias que compõem essa carteira da XP? Banco do Brasil, setor de bancos. Copel e Engie, setor de energia. Duas empresas de um mesmo setor. Grendene, Small Caps, que vale do setor ali de varejo. Petrobras, setor de commodities, petróleo e gás. E a Vivo, setor de telecomunicações. Então aqui nós notamos que são 6 empresas, 2 do setor de energia e o restante diversificado em vários outros setores. Ou seja, uma carteira bem diversificada, tendo um detalhe ali que o perfil do investidor ali vai estar diversificando, vai estar evitando correr riscos altos. Olha o desempenho da carteira olhando de forma mais macro, não somente o desempenho de abril. A gente vê que de junho de 2018, quando essa carteira começou a ser criada pela XP até hoje, o rendimento dela comparado ao Ibovespa ele é bem maior. Ou seja, é uma carteira perene com crescimento e gera alfa sobre o Ibovespa, ou seja, ela tem um ganho muito maior do que o Ibovespa no médio e longo prazo. Isso é importante. O dividend yield médio dessa carteira ponderado está em 11,9%, ou seja, quase 12%. E aqui a gente vê, tem empresas que estão pagando ali 3,7%, 4,7% e até mesmo a Petrobras pagando quase 27% de dividend yield. Ou seja, não são empresas que estão pagando somente acima de 2 dígitos. Tem empresas que pagam menos, mas você faz uma média delas, você identifica que a média é quase 12%. Ou seja, você está tendo controle de risco, vários setores e empresas, principalmente excepcionais dentro do seu segmento. Vamos falar especificamente agora um pouquinho de cada empresa ali, só para a gente pegar um pouco do insight do que a XP vem mostrando desse research. Banco do Brasil. Banco representa assim, a sua representação ali dentro do segmento, ela está num desconto de média de 60% dos seus pares, o ROI de 17% em 2019 e deve entregar um ROI de 14% no ano inteiro de 2021. Como o balanço ainda não saiu, por isso a gente acredita que vai chegar, né, a XP, o research da XP, acredita que vai chegar em 14% o ROI, ou seja, um ROI bom. O banco deve aumentar o seu payout, lembra que a gente falou que a gente quer empresas que têm um payout alto, pagam bons dividendos, isso é importante. Qual é o cenário? Maior capitalização, recuperação de lucros e a Prev do Banco do Brasil teve um superávit de 22 bilhões de reais. Então esse aqui é um segmento muito importante do Banco do Brasil que é muito valorizado. Vamos para o próximo aqui, Copel, setor de energia. Qual que é a diferença dessa empresa para esse segmento? Antecipação de operações do complexo eólico, ou seja, empresa mais voltada para o ESG. Então está tendo atratividade ESG, está tendo um movimento de energia limpa e a Copel está muito bem focada nesse segmento. Está estipulando dividendos regulares calculados ali conforme alguns critérios de alavancagem dela. Ou seja, ela está pensando em pagar aí 6,3% de dividend yield já em 2022. Então tem essa estimativa muito boa. Setor de energia, como eu falei, perene, muito seguro ali, um setor bem mais defensivo da nossa bolsa. Vale a pena ficar de olho. E a XP vem trazendo 2 empresas desse setor. A próxima é a Engie Brasil, que é uma empresa focada na distribuição de seus dividendos, que é manter em 2022 o patamar para a distribuição de 100% do lucro. Eu vou repetir, distribuição de 100% dos seus lucros. Isso é muito alto, é muito dinheiro que você pode estar ganhando com essa empresa. Então, dividend yield média ali de 9,4% em 2022, essa é a estimativa.
a empresa pratica o quê? A sazonalidade ali dos contratos ali de venda ali de energia das usinas hidrelétricas ao longo do ano e é eficiente na compra de contratos de energia para diminuir o efeito de baixa dali da eficiência, né, dos incidentes ali de chuva nos resultados. Ou seja, a empresa tem uma estratégia, tem um portfólio ali bem elaborado e aí você tem sólida geração de caixa. E ela possui aqui ativos nos setores de transmissão e transporte de gás. Então ela está dentro do setor de elétrico ali, mas dentro de várias ramificações desse setor. E novamente, diversificação do seu portfólio. Um detalhe muito importante aqui é o quê? Que é obrigatória a distribuição ao acionista de dividendos que não seja inferior a 30% do lucro líquido da companhia. Isso está dentro dos termos do Estatuto Social da ENGIE. Então ela tem praticado o quê? Uma política de pagamento de no mínimo 55% do seu lucro líquido ajustado. É muito dinheiro que você pode estar aproveitando novamente. Vamos para a próxima empresa. Grendene, como eu falei para vocês, ali vão alguma preocupação ali um pouco mais de vendas ali no setor do varejo, questão de inflação pega um pouco pesado para a empresa, mas é uma empresa estável com histórico de alto pagadores de dividendo. Então se é uma empresa que tem uma gestão muito boa, historicamente ela vem pagando um nível de dividendo bem elevado e ela vai se manter na previsão constante, por mais que tenha inflação alta, deve cair um pouquinho mais o nível alto de pagamento de dividendos, podemos aproveitar esse movimento. Assim como a XP fez a research e está apostando nesse movimento. Então vale a pena ficar de olho. Petrobras, por que não falar dela? Gasolina muito cara, diesel caro, gás subindo. Vamos aproveitar o movimento da commodity, dessas commodities subindo. E tá aí a Petrobras que vem pagar um dividendo extremamente robusto de mais de 20% em 2022. Então pensando justamente nesse dividendo no movimento forte, caso a companhia continue operando dessa forma, como ela vem atuando nos últimos anos. Isso é um detalhe que, se não tiver nenhuma intervenção política e ela continue mantendo esse patamar de alocação de preços ali de paridade com o Brent com o dólar, acredita-se que o dividendo vai vir muito alto em 2022 até 2026. E pensando ali, né, na soma dos dividendos de 2022 a 2026, totalizando ali um pouco na média ali de 100% do seu market cap. O que se espera então? De um dividend yield por volta de 25%. É muito dinheiro que você pode estar aproveitando a empresa, sem contar que pode, quem sabe, aproveitar a valorização do próprio ativo em si. E ainda tem aumento na produção do pré-sal, projetando ali uma taxa de crescimento anual composta, né, o CAGR, da produção de petróleo no Brasil até 2026 de 4%. Então ela tem diversas reservas a serem exploradas na próxima década. Então, movimento forte, uma empresa sólida, se continuar praticando essa atividade de repasse de preço, a tendência é bons dividendos ao longo dos anos. A Vivo, setor de telecomunicações, forte geração de caixa traduzida em altos dividendos, uma média de 7% pago ali em 2021. Sem contar que a Vivo representa ali um grande domínio do market share do mercado de pós-pagos, então 37%. Nessa tese da XP, o que eles ressaltam? Nova fase da indústria deve ser marcada por maior disciplina de capital e outras sinergias decorrentes de consolidações do mercado. Novos fluxos de receita, além de conectividade, aproveitando sua base de clientes e oportunidades do 5G. Vale ainda ressaltar que ainda vai ter a incorporação da aquisição da Oi Móvel. Isso não foi colocado ainda no balanço aqui. A XP ressalta aqui, que o modelo ainda não incorporou essa aquisição. Então esses números aqui dessa tese podem se tornar mais atrativos ainda e quem sabe os dividendos maiores, né? Uma característica da empresa, ela é defensiva e tem forte geração de caixa, traduzindo em altos dividendos. Ou seseja, ela entra na ideia do cash yield do Dácio Bazin, entra na ideia do payout, então dividendo alto, lucro, caixa, boa empresa, por que não pensar em ter ela na carteira? Daí a gente vai agora para uma próxima ideia com vocês, que é mostrar outras empresas, né? Então assim, a gente falou aqui desse research da XP, que vai estar no link aqui para vocês abaixo. E se você ainda não curtiu o canal, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar nos vídeos, curtir a nossa página nas redes sociais, se inscrever no canal, comentar se você já tem alguma dessas empresas em carteira, se não tem, qual outra que você tem em carteira que também é muito boa pagadora de dividendos, e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Uma outra empresa que também tem um dividendo alto, mas que não entrou na carteira da XP, mas que vale a gente ressaltar aqui, trazer algumas empresas a mais, é por exemplo a Taesa, setor de energia de transmissão elétrica, com um dividend yield de mais de 12%.
Aqui a gente está entrando pelo site do Status Invest, então ele vai mostrar aqui indicadores de valuation, endividamento, eficiência, rentabilidade que você pode estar fazendo o seu estudo e a sua análise. E aí a gente vai falar aqui do payout, né, que a gente falou bastante aqui. Como é que está o payout da Taesa? Tem um payout médio de 82% e o payout atual de 80%. Ou seja, está dentro da ideia de que você tem uma empresa com payout atrativo. Outra empresa é a Unipar, a Unip 6, com dividend yield de 17%. Quando a gente pensa nessa empresa aqui, novamente você pode vir aqui pelo Status Invest, fazer o seu estudo aqui dos indicadores de valuation, endividamento. Vamos dar uma olhadinha no payout, como é que está aqui da Unipar. O payout dela já está não muito agradável, tá? Um payout de média ali de 44%, já é um payout baixo comparado aos outros pares ali, as outras empresas que a gente mostrou. É claro que vale a pena você fazer o estudo desse setor, desse segmento, para ver se o payout está na média do setor. Outra empresa, Braskem BRKM5, com dividend yield de 22% aproximadamente. Então quando a gente vai descendo aqui, todos os indicadores para você fazer o seu estudo de valuation, o payout dela aqui, um payout já mais atrativo, a média de 38%, só que o payout atual de 52%. A gente vê que o payout 2017 veio caindo até 2020 e agora 2021 subiu muito bem. 2022 vamos ver se mantém lá em cima com o payout bem atrativo. Outra empresa do setor agro, que é a Brasil Agro, a Agro 3, com pagamento ali de dividend yield de 15% aproximadamente. E aí a gente vem novamente os indicadores para você fazer o estudo. Vamos dar uma olhadinha no payout. Payout da Agro 3, a média é de quase 25% e o payout atual de 35%. Então a gente consegue ver que 2020 teve um payout baixo ali de 13%, mas voltou a subir ali perto ali da máxima ali de 2019. Então demonstrando ali, quem sabe, uma retomada no payout bem mais atrativo. Então, pessoal, essas foram as empresas boas pagadoras de dividendos. Falamos de 4 erros para você não cometer. Falamos da ideia de cash yield do Darcy Bazin. Falamos de payout, estudo de research da XP para você poder baixar aqui. Tendo dúvidas, tem um link para você conversar com nossos assessores para poder tirar dúvidas, ajuda de como montar essa carteira, de como ter acesso a essa carteira de top dividendos da XP para já automatizar ela. Sabendo disso, você pode conversar com nossos assessores. Não se esqueça de curtir, deixar seu comentário, se inscrever no canal, acompanhar nossas redes sociais e acompanhar nossas lives todas as segundas-feiras. Grande abraço e até mais!